Eu tô aqui hoje pra ter uma conversa com vocês e eu não acho que vai ser uma conversa que vocês vão gostar, mas tudo bem. O ser humano tem a incrível capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Acabam. Tem alguns lugares onde já acabaram. Todos os economistas estão apontando baixo crescimento e baixa produtividade para os próximos 20 anos. Será que a sexta extinção em massa no planeta já começou e o homem ainda não se deu conta? Se você que está aí do outro lado que está me assistindo, se você planeja ter filhos, deixa eu te contar uma coisa. Para um grupo de cientistas que vem acompanhando alguns processos de destruição, não há por que duvidar disso. Nos próximos 70 anos, mais da metade de todas as espécies que habitam o planeta Terra, elas podem desaparecer. Isso não significa só que o seu filho não vai poder ir no zoológico e ver uma girafa ou ver um elefante. Isso significa que o planeta Terra inteiro vai mudar. E que pode ter sim crise de alimento, que pode ter crise de água. A água é o elemento mais importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Sem ela não existiria vida. A nossa qualidade de vida está diretamente vinculada à preservação das águas, à preservação do seu solo, à preservação das culturas que valorizam e que produzem alimento nesse solo. As agressões ao meio ambiente e à superpopulação constituem uma ameaça à civilização, dizem os pesquisadores, que advertem: o tempo hábil para se reverter esse processo está se esgotando. O crescimento populacional leva a uma demanda cada vez maior de produtos que agridem o meio ambiente. Fertilizantes, pesticidas, embalagens plásticas, resíduos químicos industriais que são lançados nos rios e oceanos, além de uma infinidade de outros itens. A gente continua vivendo nos mesmos processos produtivos da segunda revolução industrial. A gente continua achando que isso está ok, a gente continua achando que isso está certo, a gente continua achando lixo algo normal. A gente continua achando ok ter tanto plástico, ter tanta embalagem, ter tanta presença desses materiais que na verdade não são nem sequer reciclados. Tem cientista falando que a gente entrou no sexto processo de extinção no planeta Terra. Vocês têm noção do que é isso? A maior prova de que a sexta extinção da história da Terra já começou é o fato de que bilhões de seres vivos das mais diferentes espécies desapareceram nas últimas décadas pela ação do homem. Um estudo defendendo esse ponto de vista foi publicado pela revista norte-americana Proceedings of the National Academy of Sciences. Os cientistas alertam que a superpopulação e o consumo dela decorrente constituem uma ameaça à civilização e advertem: o tempo hábil para se reverter esse processo está se esgotando rapidamente. Um dos autores do estudo, o professor Gerardo Ceballos, da Universidade Autônoma do México, afirma que a situação se tornou tão grave que seria antiético para os cientistas não utilizar uma linguagem forte para chamar a atenção para o problema. Os pesquisadores destacam que a extinção de espécies de animais, terrestres ou marinhos, vem ocorrendo num ritmo nunca observado ao longo de milhares de anos. Entre 1900 e 2015, 177 espécies pesquisadas perderam 80% de sua população. No total, segundo o estudo, bilhões de mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e outros minúsculos seres que habitavam mares e rios simplesmente desapareceram. E é isso que prova que a sexta extinção em massa no planeta já começou, alertam os pesquisadores. Essa pesquisa foi desenvolvida por cientistas de 3 universidades, Stanford, Princeton e Berkeley. Nela consta que os vertebrados estão desaparecendo 114 vezes mais rápido do que o normal, do que o considerado normal, né? Essa é a história mais bizarra que o ser humano já presenciou dentro do planeta Terra. A gente nunca esteve numa situação de tanto perigo quanto agora. Não é preciso ser um cientista para perceber a causa da extinção em massa que está ocorrendo no planeta. É o próprio homem. Essa opinião é de um pesquisador que estuda o assunto há muito tempo. No livro The Population Bomb, a bomba populacional em português, o professor Paul Ehrlich, da Universidade de Stanford, afirma: quanto maior a população da Terra, mais habitats naturais são destruídos para permitir a ocupação humana e a produção de alimentos. O consumo excessivo de carne se destaca em 3 principais fatores preocupantes: a saúde alimentar,
os animais que são afetados cruel e dolorosamente e a degradação do meio ambiente, desde a poluição do ar, do solo e da água. A escolha da nossa alimentação pode interferir direta ou indiretamente na saúde do nosso planeta. Mas o que o consumo excessivo de carne tem a ver com a poluição ambiental? O consumo de carne é a segunda grande causa dentro do aquecimento global. Metano, né? Dá um Google aí. Isso é um assunto muito sério. A gente pode dizer que aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E aí, Rex? O que acontece com o planeta Terra? Ele vai ficando cada vez mais quente? Isso mesmo, Diná. E esse calor todo pode alterar o período de chuvas e secas em várias partes de nosso planeta. Naturalmente, a nossa atmosfera tem alguns gases em pequena quantidade, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. E esses gases têm uma propriedade fundamental. Eles retêm o calor próximo da superfície. Se a nossa atmosfera não tivesse esses gases, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma imensa bola de gelo, a temperatura seria menos 18 graus, 18 graus negativos. O que esses gases fazem é chamado efeito estufa. Eles aquecem a superfície do planeta e propiciam até a existência da vida na superfície. O que acontece é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas geraram muito desses gases que vão para a atmosfera. A gente despeja toneladas de gás carbônico, de óxido nitroso e de metano dentro da atmosfera para conseguir manter esse estilo de vida industrial que a gente tem. Queima da gasolina, do petróleo, do gás natural, do carvão, queima de florestas, tudo isso faz com que a quantidade desses gases na atmosfera esteja aumentando ano após ano. E o que esses gases fazem? Aquecem o planeta, aquecem a superfície. Esse aquecimento muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos, a temperatura já subiu quase 1 grau centígrado. É esse aquecimento muito rápido que nós damos o nome de aquecimento global. Cada grau que a temperatura da Terra sobe, 7% a mais de água é precipitado nas nuvens. O calor força esse processo e a consequência disso, de toda essa precipitação, são aqueles eventos que as pessoas noticiam dizendo: nossa, o furacão mais violento dos últimos 70 anos, a tempestade mais violenta nos últimos 100 anos. Eram eventos que eram considerados normais a cada 100, 200 anos, agora estão acontecendo uma vez a cada 2 anos, sabe? Aposto que você tem Netflix em casa, então eu vou indicar para você este documentário aqui, que inclusive foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, que mudou minha vida. Tem a ver com sustentabilidade. O documentário diz que a prática da agropecuária produz mais gases do efeito estufa do que todos os automóveis do mundo. Acredite, ela é responsável por 51% das emissões. Isso está registrado no relatório das Nações Unidas. Como, Manu? Simples, pum de vaca. Procria-se tanto animais de corte que o planeta não sustenta tudo isso e os efeitos que isso causa. Inclusive, a ONU fez uma publicação alertando que o gado é a principal causa da degradação ambiental. Enquanto os carros produzem dióxido de carbono, as vacas produzem metano. Um gás 25 a 100 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono. O metano é produzido por uma bactéria que auxilia na digestão dos ruminantes. São mais de 1,5 bilhões de vacas e outros ruminantes sendo criados no mundo, o que resulta na produção diária de 150 bilhões de galões de metano. Isso significa que a criação de gado libera 18% dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Já os carros emitem apenas 13% dos gases poluentes. Se o consumo de carne não for reduzido, até em 2050 esses números poderão aumentar em até 80%.
Todos esses gases se acumulam na atmosfera, toda essa história que você já sabe, que você já vem ouvindo desde o seu ensino fundamental, e a gente está causando um aquecimento global. Só que uma coisa mudou desde o seu ensino fundamental até hoje. No seu ensino fundamental, isso era provavelmente uma teoria ainda. As pessoas estavam falando, não, que em 2000 e tanto vai ser assim, assim, assado. Então, galera, tá sendo realmente. Nós não estamos mais vivendo a teoria do aquecimento global, ele já existe. A gente já tem mudanças climáticas, a gente já tem mudanças de comportamento dentro do planeta Terra, mudança de comportamento do meio ambiente do planeta Terra. Além disso, a pecuária é responsável por 91% da destruição da Amazônia brasileira. E isso é estudado no mundo inteiro. A Amazônia brasileira é destruída por causa da pecuária, para ter mais espaço para gado. Eles cortam as florestas para dar lugar a pastos. Nossas florestas globais são essencialmente o pulmão do planeta. Elas respiram CO2 e exalam oxigênio. 0,40 hectares de floresta é derrubado a cada segundo, e a maior causa disso é para a criação de gado e plantio de seu alimento. Isso é essencialmente um campo de futebol desmatado a cada segundo. E estima-se que todo dia cerca de 100 espécies de plantas, animais e insetos se perdem por causa da destruição das florestas. Well, that's not our fault. Who actually wants to eat meat anyway? The consumer, okay? Is there something wrong with that? Algumas pessoas dirão que o problema não é de fato a agricultura animal, mas a superpopulação humana. Em 1812 havia 1 bilhão de pessoas no planeta, e em 1912 havia 1,5 bilhão. Aí, no espaço de 100 anos, nossa população explodiu para 7 bilhões de humanos. Esse número merece grande atenção, mas fica ainda mais importante quando percebemos que essa população cria 70 bilhões de animais em fazendas. A população humana bebe 19,68 bilhões de litros de água todo dia e come 9,51 bilhões de quilos de alimento. Mas só as 1,15 bilhões de vacas do mundo bebem sozinhas 170 bilhões de litros de água por dia e comem 61,16 bilhões de quilos. Esse não é um problema populacional, é um problema de população que consome carne. Organizações ambientais não debaterem isso é como organizações de saúde tentarem combater o câncer de pulmão sem debater o fumo de cigarros. Mas ao invés de fumar passivamente, é comer passivamente que afeta todo o planeta. Só que quando a gente fala sobre isso, não entende de fato o que isso está ocasionando. A gente entende que está ficando mais quente, houve alguma coisa de geleiras derretendo e tal, mas beleza, e aí? Bom, essas mudanças climáticas, elas mudam os ciclos de água do planeta. E por que isso é importante? Bom, porque a gente vive no planeta da água, né? A gente é feito quase só de água, né? Os estudos apontam para a relação entre floresta e a produção de chuva. Nós sabemos que a bacia amazônica é a maior do mundo. Que seus rios irrigam um vasto território, possibilitando a biodiversidade mais espetacular do planeta. Todos os dias, 17 bilhões de toneladas de água saem dos rios e desaguam nos oceanos. O que poucos sabem é que, enquanto os rios correm para o mar, no ar formam-se rios voadores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. E se uma árvore é uma máquina de água, a floresta é uma verdadeira usina produtora de chuvas. Chuva que é essencial para a produção de alimentos. Por isso, as florestas são as maiores aliadas dos produtores, mesmo que eles nem sempre saibam disso. O fato de você ter floresta é o único determinante para as áreas continentais grandes do transporte de umidade para dentro do continente. A Amazônia é responsável pela formação de rios voadores, que viajam por milhares de quilômetros e irrigam toda a região central e sudeste da América do Sul. O mais surpreendente é que o volume de água que a floresta amazônica coloca no ar é ainda maior que o volume jogado por seus rios no mar, podendo chegar a 20 bilhões de toneladas todos os dias. 20 bilhões de toneladas. A Amazônia funciona como uma gigantesca usina, onde trabalham 300 bilhões de árvores, produzindo em média 500 litros de água cada, todos os dias.
Para quem pensa que florestas são improdutivas, é melhor pensar de novo. Toda essa umidade forma os rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo reservatórios de água. Segundo pesquisadores do INPE, como Antônio Nobre, o aquecimento global e principalmente o desmatamento crescente da Amazônia estão acabando com o ciclo de chuvas que trazia umidade do norte para o resto do país. Estamos acabando com a nossa água e comida para poder vender madeira, criar gado e plantar combustíveis. Eventos extremos, como episódios de seca, se tornarão cada vez mais frequentes e mais intensos com as mudanças do clima. O maior benefício que uma comunidade tem. A água é a vida. A água que usamos precisa ser captada em algum lugar. E no Brasil, seja ela água de um rio, lago ou poço, ela veio da chuva. Enquanto em outros países pode vir do degelo ou da dessalinização da água do mar. E depois de coletada, ela ainda precisa ser tratada. Agora pense que o consumo de água continua aumentando enquanto o volume de chuvas está caindo. A previsão futura não é ter o mesmo que antes, é ter menos água e um maior consumo. E nós estamos perdendo isso. E a gente às vezes não percebe isso nas pessoas, porque acostumado, abre a torneira, não olha o que está atrás. Mas e a quantidade de água que se gasta para a preparação da carne, a produção do gado ou a produção da soja que servirá de alimento para esse gado? Estamos tão acostumados a abrir a torneira e ver a água saindo, ou estávamos, que não pensamos nela como um recurso finito. Pesquisas e estudos científicos apontam que nos próximos anos a guerra não será mais pelo petróleo, e sim devido à escassez de recursos hídricos. Coisas que a gente já tá vivendo agora, mas vamos ser sinceros, nós somos muito privilegiados. A gente ainda não tá sabendo o que é ir no mar para tentar pescar alguma coisa e você só tirar sacolinha plástica naquela rede. Um estudo da Universidade Britânica de Newcastle mostrou que a poluição por plástico atingiu os pontos mais profundos dos oceanos no mundo todo. Uma equipe de cientistas retirou amostras de criaturas que estavam entre 7.000 e 11.000 metros de profundidade. Em todos os locais havia vestígios de plástico no organismo dos animais. Em algumas áreas, o plástico estava presente em 100% das espécies analisadas. Estamos matando os oceanos, atulhando-os de plástico. A produção mundial é de 320 milhões de toneladas e 26% disto é transformado em embalagens que nós usamos, eu e você, mas apenas 14% é reciclado no mundo. Resultado, todo ano, 8 milhões de toneladas vão parar no mar. Eu disse 8 milhões de toneladas por ano. Um estudo apresentado no Fórum Econômico Mundial Davos em 2016 é dramático. Abre aspas. A mais confiável pesquisa estima que atualmente haja mais de 150 milhões de toneladas de material plástico nos oceanos. Fecha aspas. Moleza? Espera aí que tem mais. Abre aspas. Em 2025, diz o estudo, os oceanos terão 1 tonelada de plástico para cada 3 de peixes. Para 2050, haverá mais plástico que peixes. Fecha aspas. A gente não sabe o que é passar fome, a gente não sabe o que é não ter água aqui. Você que tá me assistindo, a gente não sabe o que é isso ainda, entende? A gente não sabe o que é ter um solo que não consegue ser cultivado para gerar alimento porque ele tá extremamente poluído. As terras são improdutivas e a água e os alimentos de menor qualidade. Esta não é uma narrativa futurista e sim o resultado da degradação dos solos, problema que já afeta quase metade dos humanos e que deve causar migrações em massa. Estima-se que em 2050, entre 50 e 700 milhões de pessoas serão obrigadas a se deslocar. Os dados fazem parte do primeiro informe global sobre degradação de solos, que foi publicado nesta segunda-feira na cidade colombiana de Medellín, pela plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços dos ecossistemas, o IPBES. O organismo independente tem 129 Estados-membros. O documento foi elaborado durante 3 anos por uma centena de especialistas voluntários de 45 países a partir de milhares de estudos científicos. O presidente da organização, Robert Watson, ressaltou que o homem tem mudado a superfície da Terra nos últimos séculos. A situação chegou a níveis críticos em várias partes do mundo. A previsão é que em 2050 a combinação entre degradação do solo e aquecimento global reduza o rendimento dos cultivos entre 10% e 50%.
As regiões mais afetadas serão América Central e do Sul, África Subsaariana e Ásia. O relatório alerta que o futuro da humanidade está em risco por causa do aquecimento global e da superexploração da biodiversidade. Muita coisa precisou acontecer antes da água aparecer na sua torneira. O público urbano ainda não caiu a ficha para a questão ambiental. O público urbano quer abrir a torneira, né? Tomar um banho, o chuveiro tomar um banho, abrir a torneira, beber uma água, lavar, usar ali assim. E sabe-se lá de onde vem, se o cara botou herbicida, se botou qualquer treco lá, ou se a carreta caiu lá com ácido, não sei o que lá. Quer que caia limpa na torneira. Agora, faltou água, eu xingo a mãe do prefeito, eu xingo todo mundo, mas não vou ver como é que está a situação desse manancial. São Paulo agora passou por esse susto. Os altos consumos de água se concentram na agropecuária. A Revolução Industrial, por exemplo, não aconteceria sem água. O ser humano não consegue ver que todos os itens industrializados precisam de água para serem produzidos, inclusive o dinheiro. A falta de consciência global da população determina e possibilita enormes desperdícios. Estamos acostumados a ouvir sobre a escassez de água, sobre o racionamento, sobre fechar a torneira ao escovarmos os dentes. E se você, assim como eu, vai escovar o dente, fecha a torneira e fica naquela neura toda para economizar água, para tomar um banho de 5 minutos para poupar água do planeta, é triste, é desesperador saber. Esses cuidados se tornam insignificantes quando você sabe que a criação de animais para abate é responsável por 30% do gasto de água mundial. 30%! Só nos Estados Unidos, a criação de gado consome cerca de 125 trilhões de litros de água todos os anos. Para você ter uma ideia mais contextualizada da coisa, para se produzir um mísero hambúrguer, foram necessários cerca de 2.500 litros de água. Isso equivale a 2 meses de banho. Aí a gente fica aqui economizando no banho, quando o uso doméstico de água equivale a apenas 5% do gasto de água do mundo, contra 55% do gasto de água para a pecuária. Então pode tomar mais banho e comer menos carne. Não é uma ótima opção? Então essa carne, ela é produzida aqui, onde nós temos esse espaço que está sendo cavado diante de desmatamentos enormes, como da Amazônia, do centro ali do Mato Grosso, né, do nosso Cerrado. A pecuária está no topo das razões da poluição da água. As pessoas não associam que quando elas compram, né, a carne, 1 quilo de carne, ali está embutido, na verdade não está embutido, né, o preço desse impacto que é causado ao meio ambiente. No documentário que eu indiquei para vocês, foi dito que falar de preservação ambiental sem falar de consumo de carne é como falar de câncer de pulmão sem falar do cigarro. Manu, então por que as maiores organizações ambientais do mundo não falam sobre isso? Só mandam a gente fechar a torneira, tomar banhos mais rápidos, não jogar lixo na rua. Essas empresas dependem de financiamentos. E lutar contra o consumo de carne afastaria a maioria dos investidores. E no documentário você vai ter certeza disso. O problema é agravado pela poluição industrial e urbana das águas. Também nos polos agroindustriais, a poluição dos recursos hídricos tem sido significativa. Nós somos especialistas em estragar água potável. Lançamos agrotóxicos, fertilizantes e resíduos animais em regiões agrícolas, o que além de matar a vida aquática, ainda estimula o crescimento de algas e bactérias que soltam várias toxinas na água e podem acabar com o pouco oxigênio que ainda resta. Hoje, as grandes cidades enfrentam problemas em sua maioria causados por poluição de córregos, rios e lagos. E usamos água potável, limpa, para sujar com xixi e cocô. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, menos do que metade do Brasil tem acesso à coleta de esgoto em casa e grande parte desse esgoto não é tratado. Lançamos essa água imunda em rios, lagos e represas e estragamos ainda mais a água que poderíamos consumir. Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada pela deposição de esgoto. Em lugares onde o saneamento básico não é adequado,
esse quadro torna-se ainda mais grave. Outro problema são os remédios que tomamos. Em muitos lugares, os hormônios femininos da pílula anticoncepcional estão transformando peixes, répteis e anfíbios machos em fêmeas na água. E de novo, não temos motivo para achar que isso seria diferente com seres humanos. Ainda tem o excesso de antibióticos que tomamos e a porcaria dos sabonetes antibacterianos que não servem para nada e ainda poluem mais a água. Na verdade, o problema não é a escassez de água, e sim o mau uso dela. Nós estamos aqui tanto quanto as vacas, tanto quanto os porcos, tanto quanto as baleias, tanto quanto os macacos. A gente não é melhor do que eles, a gente não merece mais espaço do que eles no planeta Terra. Mais de 99,5% de todas as espécies que já habitaram o planeta Terra, elas vieram, viveram aqui durante um tempo e se foram. Nós não dominamos coisa nenhuma no planeta Terra. Ou seja, culpe São Pedro e racione água o quanto quiser. Enquanto não tivermos política de tratamento de esgoto e preservação ambiental e reconhecermos o problema de falta de água crônica, a situação só vai piorar. A gente pode começar isso a partir de nós mesmos. A gente não precisa esperar governo, esperar de alguém. No nosso prato ali, a gente pode escolher. Você encontra todos os nutrientes necessários através das fontes vegetais. A conscientização é o primeiro passo para a cura. Passar essa informação adiante é nossa obrigação.